E ainda para melhorar essa nossa conversa, tem um vídeo que eu achei maravilhoso de uma entrevista do advogado do Braga Neto. Eu não sei se o Jeffrey assistiu já, mas vamos colocar para vocês que tá sensacional. Não tiveram nenhum apoio, por exemplo, nessa indagação, nesse questionamento de vocês da OAB, por exemplo? Porque é uma coisa que diz respeito, pelo que o senhor faz a abordagem, especificamente sobre a atuação da advocacia. Olha, como eu disse, eu atuo há 35 anos. Né? Eu já defendi pessoas de uma ideologia mais à esquerda, como já defendi pessoas de ideologia mais à direita. E esse caso me ensinou uma coisa. Você defender a esquerda, você é mais charmoso para a academia, para as entidades, para a própria imprensa. Tem muito mais charme. Um cara elegante, um cara muito elegante. Né? Aquele nó de graça, que nem você, Jeffrey. Você está sempre impecável, português escorreito. O que ele quis dizer com é mais o que? É mais charmoso? O que é esse charmoso? Ele falou, é mais charmoso advogar para a esquerda. O que é charmoso? Essa linguagem está um pouquinho cifrada. O que ele está querendo dizer com isso? Eu acuso isso há muito tempo. Eu me senti muito representado com essa fala, Marco. Assertivo. Veja, historicamente criaram essa ideia burra de que para ser intelectual tem que ser de esquerda, Marco. É isso que ele quis dizer. Historicamente, no meio do direito, você ser de esquerda, você é um intelectual. Veja, inclusive, nas universidades até então, hoje isso está mudando, como a Júlia bem pontuou, você está tendo mais liberdade ideológica. Porque senão ele não teria, inclusive, coragem de falar o que ele disse ali. A mudança já está havendo. Foi exatamente isso que ele quis dizer. Até então, você era obrigado, Marco, a ser de esquerda para participar do mundo jurídico. Veja, quando eu comecei a me posicionar, as portas começaram a fechar para mim, Marco. Parei de ser chamado para eventos, parei de ser chamado para participar de artigos, porque ou você é militante de esquerda ou as portas do mundo jurídico se fecham para você. Foi exatamente isso que ele quis dizer. E agora eu vou emendar, eu quero abrir esse papo agora para a gente fazer uma conversa livre a respeito disso, porque, Jeffrey, lembra da última vez que você participou? Que, na verdade, acho que foi a primeira, né? Primeira, ou talvez você tenha entrado também em outra. Mas eu falei, será que não está na hora, e eu falo muito isso aqui no Fio Diário, da gente fazer a nossa rede? Porque, veja, você falou dos eventos. Me chamam para vários eventos. Eu acho importante chamar o Jeffrey junto. Eu acho importante essa conexão não morrer. Eu acho importante a gente incentivar isso na comunicação e trabalhar isso na realidade prática. Porque, não é verdade isso que você está falando? Por exemplo, eu encontrei com uma juíza estadual, e eu não vou dar muitos detalhes, porque ela faz vários congressos lá em Brasília, e ela falou para mim o seguinte, 80% aí da magistratura, pelo menos que convive lá com ela em grandes fóruns nacionais, acha que o que está acontecendo é um absurdo, repudia como algo totalmente ilegal, criminoso. Agora, eu falei para ela, o que você quer que eu faça com essa informação? Sinceramente, se não tem um abaixo-assinado de pelo menos um... Veja, não são todos que precisam agir no tom ou liderar com expressividade, com contundência. Eu não estou pedindo que todos falem a mesma coisa de maneira uníssona, mas você pode demonstrar o seu apoio, né, pegando uma liderança do judiciário que não tenha medo de se pronunciar sobre o Alexandre de Moraes. Mas o que eu vejo existe uma covardia, existe uma necessidade de autopreservação que suplanta o valor moral, liberdade de expressão e liberdade, né, básica de um país. Mas eu queria ouvir o Jeffrey sobre isso, porque será que a gente não consegue trabalhar essa rede, falar com os magistrados, buscar magistrados para organizar ou notas de repúdio ou entidades que podem discutir a questão da liberdade, que nem tem na esquerda entidades do Ministério Público
pela democracia, juízes pela democracia. Existe espaço para a gente fazer isso aqui no Brasil? Marco, eu tenho a mesma percepção, tenho conversado com juízes, inclusive com promotores e procuradores da República, que estão muito indignados, insatisfeitos com essa insegurança jurídica. Mas, Marco, são servidores públicos. Quem manda no CNJ é o STF. Veja a juíza Ludmila. Eles estão com medo. A ditadura chegou para todo mundo. Só a esquerda que está achando que está tudo certo porque eles estão do lado dos ditadores. Se um juiz colocar a cabeça para fora da janela e gritar contra esse totalitarismo, vem CNJ em cima, que já está politizado, e vai perseguir o juiz. O CNMP vai perseguir o promotor. Eles já disseram para mim, Jeffrey, eu não posso me manifestar porque a corregedoria já deu bronca em juiz que fez post na internet. A corregedoria está puxando a orelha dos juízes. Juiz que se manifesta toma puxão de orelha. Não o façam. Isso é ditadura. Então, só nós que temos uma certa liberdade por sermos autônomos, Marco, é que vamos ter que assumir essa frente. Poucos têm a coragem que o Eduardo Bolsonaro teve de abrir mão de um salário, abrir mão de um cargo, porque as pessoas têm boleto. O juiz tem financiamento para pagar, tem a escola do filho. Não tem o que fazer, ele não pode perder o emprego, ele coloca na balança. Ele coloca na balança, alguém vai fazer por mim. Todo mundo tem esse sentimento. Né? E aí, o Alan merece respeito de todos, porque ele puxou essa fila. Ele perdeu o microfone. E se o Alan, eu vi muita gente criticando, fujão, né? E se o Alan estivesse no Brasil, ele estaria denunciando? Não, ele estaria preso, silenciado. E a ditadura quer prender o jornalista porque quer fechar o microfone dele. Se Eduardo Bolsonaro estivesse no Brasil, ou estaria sem passaporte, ou estaria preso. É nítida a cama de gato que estavam armando para Eduardo Bolsonaro. Quem tiver coragem, Marco, de colocar a cabeça para fora, vai virar alvo e vai apanhar. Nós vamos viver isso. Nós vamos viver isso. Querendo ou não, nós temos um vínculo à Ordem dos Advogados do Brasil. A pressão vai começar para cima da Ordem dos Advogados do Brasil contra a atuação combativa do advogado. Isso vai chegar até nós, Júlia, com toda certeza. Podem ter certeza disso. Agora... E Jeffrey, você acha que a gente consegue montar uma lista? Vamos fazer esse trabalho de bastidor, montar uma lista de juízes que estão dispostos a assinar um abaixo-assinado, a gente escreve uma minuta. Esses atos simbólicos, eles são fundamentais. Trabalhar a questão numérica é essencial. Não vai conseguir servidor público, Marco. Não tem servidor público no Brasil hoje com coragem de colocar o cargo. Um juiz que assinar uma lista dessa, ele está aposentado compulsoriamente. Um promotor. Mas e se 200 assinarem? Esse é meu ponto. 300. Teria que ser um movimento muito forte. A gente coloca uma meta. A ponto deles perderem a quem perseguir. Isso, porque daí a gente faz o seguinte, a gente faz uma grande nota de repúdio nacional, fala com juízes em todos os estados, se compromete com eles que a partir do momento que a gente chegar em um nome, em um determinado número, a gente solta a nota de repúdio e pode ter alguém da comunicação assinando a nota e eles apenas subscrevendo. Você tem força para isso, Marco, e eu tô contigo. Temos que começar a fazer eventos. Eu tô contigo nessa. Eu acho que é necessário. E eu até ia fazer um parênteses aqui, Marco, se me dá liberdade. Claro. Tá? Precisamos também falar do Eduardo Bolsonaro. Tá? O Eduardo Bolsonaro vai um dia ser visto como herói nacional. O que ele está fazendo, eu fiquei impressionado com a coragem do Eduardo. E não há como denunciar as violações a tratados e direitos internacionais, convenções internacionais, estando no Brasil. Então esse trabalho que o Eduardo está fazendo é correto, ele acertou muito bem, ele foi na veia. Porque o que ele está fazendo é legítimo. Ele está denunciando para o mundo violações a tratados e convenções internacionais que o Brasil é parte. Essas violações que o STF diariamente faz, não se está violando apenas a lei brasileira. O STF está violando também, com essas decisões atécnicas, tratados e convenções internacionais que o Brasil se comprometeu a respeitar e observar.
Então não é uma guerra contra o Brasil. Não, são pessoas com CPF, servidores públicos, agentes públicos, no caso juízes, agentes políticos, para ser bem técnico, que têm compromisso com a legislação nacional e a legislação internacional que tem validade no Brasil. Veja, há violações, inclusive, de direitos humanos internacionais, crimes que o TPI pode decretar mandado de prisão por abusos. Aquelas crianças junto com adultos, homens e mulheres que foram presos juntos no 8 de janeiro, aquilo é crime contra a humanidade. Um dia haverá um tribunal de Nuremberg no Brasil que vai refletir e vai julgar essas pessoas.